Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, e fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e novamente estou aqui com meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala aí, Massaro, sempre pronto mas não tô muito em condições, porque como vocês podem perceber, vocês vão me desculpar, minha voz tá um pouco zoada, mas é aquela coisa, outono, criança, vírus e gripe, aquela desgraça toda, mas já me entupi de remédio, tomei mel, tomei tudo que precisava, mas tô forte, mais forte que o Trudeau, nem no restaurante pode ir, porque quando ele vai ao restaurante, ele tá tomando pedalas robinhos aí, tá sem moral esse homem, mas vamos que vamos, ele é o primeiro-ministro do nosso Canadá, enquanto o próximo futuro primeiro-ministro não está lá no lugar. Mas ele tá na cadeira, mas nem pode mais comer, que tá tomando pedala robinho na cabeça. Que dureza, velho. Eu vi esse negócio. Que tristeza. O cara não pode nem ir num restaurante, velho. Mas enfim. Programa de número 78. A gente tá gravando hoje no dia 17 de novembro. E hoje, pra alegria de todos vocês, o PE vai cuidar desse programa sozinho, porque eu tô empipinado, eu tô cheio de coisa pra fazer, tô no meio de um treinamento, então eu só vim aqui pra dar o kickoff no programa e pedir desculpas quando vou estar aqui e, como sempre, confiar aqui no PE pra poder segurar as pontas. Meu querido, a bomba é com você. Não esquenta a cabeça, o problema é seu, deixou a chave da lojinha comigo e hoje vai ser mais uma vez um rolê de Opala filmado aí com o PE, escutando Racionais pelas auto-routes, nas estradas, nas roads aí do Canadá. Mas vamos que tem muita coisa pra gente trocar ideia. Tem muita coisa pra rolar. Então vocês ficam com o PE. Eu volto na semana que vem, se nada mais parar de funcionar, porque tá horrível, tá tudo explodido pro meu lado essa semana. Mas semana que vem eu tô por aí. PE, meu querido, senhor, boa sorte. A gente se fala semana que vem. Vamos que vamos. Um abraço. Vocês viram aí, o Massaro me deixou sozinho, vocês relataram aí, eu tô com a minha voz zoada, mas o show não pode parar. E a gente vai continuar aqui mesmo sozinho na lojinha hoje. Espero que vocês gostem aí. Eu sei que tem muita gente que é fã da voz do Massaro, mas hoje vocês vão ter que ver essa minha voz aí. Quem sabe minha voz meio zoada dá uma melhorada aí. E a gente vai, como você sabe, quando o Massaro não tá aqui no comando, eu gosto de fazer mais o meu passeio de uma maneira mais underground. O Massaro é o cara mais certinho, mais tudo, né, o cara tal. Eu sou aquele cara que vem lá do fundo da Zona Leste, pego o Opala, ligo Racionais e vamos embora. Então, Amari Uski Ademari. Vamos começar aquele nosso rolê pela parte federal. A gente começando aqui que uma mineradora canadense no centro de protestos mortais no Panamá não tem plano de reduzir. A companhia canadense de mineração, que controla uma mina de cobre massiva no Panamá, diz que não tem planos para alterar suas operações, apesar de protestos locais amplas contra o contrato de mineração da empresa que escalaram e se tornaram fatais. No mês passado, o First Quantum Minerals Limited, com sede em Vancouver, foi premiado com um contrato para continuar as operações em uma mina de cobre a céu aberto massiva no Panamá. O contrato, que dá à empresa o direito de explorar o local pelas próximas 2 décadas em troca de 375 milhões de dólares por ano para o governo, tornou-se um ponto de foco para grupos locais, alguns dos quais se opõem ao plano de mineração por razões financeiras e ambientais.
Esta oposição escalou em protestos mais amplos contra o governo, que os funcionários dizem que estão custando cerca de 80 milhões para o Panamá. A mina ela enfrenta desafios legais e constitucionais do Tribunal Superior do país, e os cidadãos poderão ter a chance de votar no contrato de extensão em um referendo no próximo mês. No entanto, na semana passada, a empresa disse que estava confiante com relação à sua posição legal e rejeitou os benefícios econômicos da mina. Além do Canal do Panamá, a vasta mina de cobre, Cobre Panamá, é o segundo maior contribuinte para a economia do país, responsável por cerca de 5% do PIB. Uma em cada 50 pessoas no Panamá está direta ou indiretamente empregada pela mina, diz o First Quantum. Apesar disso, a oposição ao contrato da mineração provocou protestos amplos em todo o país que luta contra a inflação e desemprego elevado. Esses protestos se tornaram fatais essa semana quando 2 manifestantes que participavam de um bloqueio de uma rodovia principal foram mortos a tiros. A produção da mina de Cobre Panamá continua ininterrupta nesse momento. No entanto, com muitas empresas no Panamá, as manifestações, incluindo bloqueios de rodovias principais, causaram interrupções no local, bem como a escassez de determinados suprimentos. E o que acontece aqui é que o Canadá ele tem uma expertise muito grande na área de minas, e ele começa a exportar. O Canadá tem minas na questão de ouro em outros países, tem essa questão agora no Panamá também. Então eles são muito conhecidos nessa indústria, e eles acabam indo para outro país. Por outro lado, todo mundo sabe que quando um país estrangeiro rico chega num país de terceiro mundo que quer chegar a explorar, a visão e a percepção é muito mais complicada. Então isso está acontecendo também com o Canadá, que já tem a gente já tem falado muitas vezes aqui dessa questão da imagem do Canadá internacional. A gente sabe que legalmente parece que está tudo certo, mas o Canadá aí vai acabar sobrando alguns resquícios aí desses problemas aí. Mas vamos ver o que vai acontecer, e pelo momento tudo parece que está indo em direção, seguindo as normas da lei. Mas a gente já teve uma empresa aqui que já tiveram envolvida, a gente já falou aqui do Quebec, a NC Navalan, que teve envolvida em corrupções lá na Líbia, que ela foi condenada, pagou. Então assim, não é o país, né? A gente tem que separar o país, a empresa e os líderes dessas empresas. Então tem que fazer essa distinção aí. E vamos começar logo falando dele, aquele que o Massaro mais gosta, que é o Poilievre, que o Poilievre trabalha para aumentar a pressão sobre os liberais para aprovar a isenção do imposto sobre carbono agrícola. O líder conservador Pierre Poilievre está pedindo uma campanha de pressão massiva para pressionar os liberais do governo a ajudar a aprovar uma legislação que removeria a taxa de carbono de combustíveis usados em algumas atividades agrícolas. Ele pediu aos canadenses que liguem para os seus deputados liberais e digam ao primeiro-ministro Justin Trudeau para sair do caminho. O projeto de lei C-234 foi aprovado na Câmara dos Comuns em março, com o apoio da maioria dos partidos da oposição. O governo, no entanto, se recusou a conceder mais isenções além da taxa de carbono para o aquecimento doméstico. Poilievre está pedindo para que todos os canadenses pressionem o governo para que permitam que a votação seja realizada. O ministro do Meio Ambiente, Steven Guilbeault, que era o antigo ativista pró-Greenpeace, disse que não existem senadores liberais e que o governo não tem controle sobre como o Senado vota. E aqui é interessante que o Poilievre, o que ele faz aqui, é ele usar essa vaga que ele já tem, essa onda que ele já tem, essa vaga saiu em francês, mas essa onda que já está do lado dele, ele está muito forte nas pesquisas, saiu essa semana uma outra pesquisa onde mostra que a aprovação do Trudeau continua caindo em números horríveis e o Poilievre continua subindo. E como ele sabe que a opinião pública está do lado dele, principalmente nessas questões do controle do carbono, ele está agora indo um passo além. Ele está falando para os canadenses ligarem para os deputados liberais para meter uma pressão. Porque o que acontece? O Trudeau é muito criticado, que ele tem sempre tomado as decisões. E, de novo, eu quero falar, ele ganhou 3 eleições. Então, assim, todos esses deputados que estão lá foram um pouco na onda dele. Então, só que o que acontece? Ele está caindo nas pesquisas, não tem ninguém para substituí-lo dentro do Partido Liberal, e o Poilievre agora aumenta a pressão, fazendo o quê? Porque se numa eventual eleição
esses deputados vão perder suas cadeiras. Então, é eles que estão ali escutando o contribuinte a cada minuto no telefone. Então, ele quer aumentar não só a pressão midiática que já está em cima do Trudeau, ele agora começa uma pressão interna com que os eleitores liguem para os deputados metam mais pressão no Trudeau. Então, assim, é um jogo que está se posicionando aí. E o mais interessante nessa questão é que o Poilievre, quando ele usa algumas ferramentas do populismo, é isso que ele faz. Ele não oferece nada de maneira concreta para amenizar ou melhorar o problema, mas ele continua só metendo a pressão e apontando o dedo para o lado do Trudeau. Então é isso, uma das ferramentas que o populismo gosta muito de usar. Continuando aqui, grupos nacionais de saúde apelam a Ottawa para pedir a venda de bolsa de nicotina a crianças. Bolsas de nicotina a crianças. A Organização de Saúde Nacional estão exigindo que o governo federal regule imediatamente a venda de bolsas de nicotinas aromatizadas, um produto aprovado pelo governo de Ottawa em julho, e sem restrições sobre como é anunciado e quem pode comprá-lo. As bolsas produzidas pela fabricante de cigarro Imperial Tobacco Canada não contêm tabaco, mas contém nicotina, um medicamento que a Health Canada diz ser tão viciante quanto a heroína ou a cocaína. As organizações de saúde querem que a Health Canada reclassifique o produto como um produto de prescrição ou suspenda sua venda até que as regulamentações sejam adotadas para impedir que sejam vendidas a crianças. Eles também querem que a Ottawa imponha uma moratória temporária na aprovação de quaisquer novos produtos de nicotina sobre a regulamentação de saúde natural do Canadá. O que acontece aqui é que a gente sabe que no Canadá, aqui no Quebec já é proibido, por exemplo, nas questões de quem usa os cigarros eletrônicos, não podem ter sabor. Não pode ter sabor, acabou, é isso que tem. Você, se quiser, é sem sabor, só gosto do tabaco. Porque o que aconteceu? Quando eles começaram a introduzir os sabores nesse tipo nesses cigarros eletrônicos, é lógico que isso acabou atraindo muitos jovens. Como eu falei na semana passada, quem quiser assistir o documentário sobre o Juul vai entender bem como isso funcionou, como isso ocorreu. E a Saúde Canadá fala, porque a nicotina, eles falam que o problema é que eles falam demonstrado que a nicotina ela é tão viciante, segundo a Canadá, quanto a cocaína ou a heroína. Então todo mundo sabe que as pessoas estão envelhecendo e uma das maiores problemas aí é a saúde pública. Então, e a gente sabe que cigarro acaba de uma certa maneira levando ao câncer. Então, de novo aí mais protesto para a indústria do cigarro, que é interessante de ver, né? Como a indústria do cigarro, depois de tantos anos, tudo que aconteceu, continua firme e forte devido nada mais que a sua o alto nível de vício que ela acaba criando nas pessoas. Vamos falar dele agora, né? Trudeau exorta Israel a usar a contenção máxima para proteger civis de Gaza. Então, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau nas redes sociais. Na terça-feira, Trudeau havia pedido que Israel protegesse a vida civil na guerra brutal que está travando contra o Hamas na faixa de Gaza. Trudeau disse que o mundo está presenciando o assassinato de mulheres e crianças e bebês e que isso precisa parar. Netanyahu rebateu o Trudeau no X, o antigo Twitter, dizendo que não é Israel que está deliberadamente atacando civis, mas sim o Hamas. Ele também pediu que o Hamas parasse de usar civis como escudos humanos e que todos os reféns tomados de Israel fossem liberados imediatamente e incondicionalmente. O governo canadense vem enfrentando pressão interna para pedir um cessar-fogo a fim de evacuar os civis e fornecer ajuda humanitária. O Trudeau disse que o Hamas precisa parar de usar os palestinos como escudos humanos e libertar todos os reféns imediatamente, incondicionalmente. Ele também disse que a violência precisa parar para que os civis palestinos tenham acesso a serviços médicos, alimentos, combustíveis e água. O Canadá confirmou que Vivian Silver, uma canadense, foi morta no ataque do dia 7 de outubro. E aqui que tem muitos pontos aqui importantes nessa notícia, que primeiro, que o Trudeau ele está sofrendo uma pressão enorme no que diz respeito à guerra no Hamas e Israel, porque todo mundo está perguntando, porque você tem dentro do próprio Partido Liberal muitas pessoas que são de origem judaica e muitas pessoas que são de origem do Meio Oriente, e as pessoas estão falando, e ele está navegando muito dificilmente, que essa é a grande dificuldade do Trudeau, porque como ele tem ele tenta agradar todo mundo, ele acaba desagradando uma grande porcentagem das pessoas, e aí as pessoas falam, você tem que acusar, ele automaticamente se aliou
no começo como os Estados Unidos, apoiando Israel, e ele nenhum momento criticou o que o Israel estava fazendo. E as pessoas estavam metendo muita pressão, você tem que pedir um cessar-fogo. Ele falou, não vou pedir um cessar-fogo porque, como a gente já falou também aqui, o cessar-fogo é uma coisa mais constante, dura muito mais tempo, é uma coisa que é quase próximo ali de passar o próximo passo, deixa de fazer o que está fazendo. Mas ele pediu para dar uma pausa ali, para que pudesse tratar as pessoas, só que isso não foi muito bem visto, e ele tem recebido muitas críticas do Trudeau, porque ele não se posiciona. Enquanto alguns países já se posicionaram, o Trudeau ele não se posiciona. E aí ele estava numa conferência de imprensa, e ele pegou e falou, ele não se dirigiu, isso que é o problema do Trudeau, em vez dele chegar e falar, dar o nome aos bois que todo mundo sabe, ele foi lá e fez aquela volta lá, sabe, para ir de São Paulo ao Rio, ele passou pelo Amazonas, acabou criticando Israel, e o primeiro-ministro Netanyahu nem pensou, ele já foi direto no X lá e já meteu a boca no Trudeau. Então, mais uma vez, a gente já tinha problema com a Índia, a gente tem problema com a China, a gente tem problema com a Rússia, a gente tem problema com... Agora, ele inventou de ir pro lado de Israel. Então, enquanto o Trudeau não se posicionar, a gente sabe que a visão geopolítica do Canadá está muito afetada. Isso não sou eu que estou falando, vários especialistas da área estão falando, antigos embaixadores têm falado que ele precisa se posicionar porque a imagem do Canadá no internacional está muito fraca. Está tendo agora uma reunião da APEC em São Francisco, o presidente da China, o Xi Jinping, nem na cara do Trudeau olhou. Tem as fotos assim, é horrível ele tentando criar um contato visual, mas isso ele nem consegue. Então assim, o Trudeau ele continua sofrendo, e quando tudo tem que dar errado, vai dar errado, não tem jeito. A gente viu ele essa semana, ele tentou ir num restaurante, e aí quando ele estava ali comendo, as pessoas começaram a gritar, você tem sangue nas suas mãos, e não sei o que, aí começou, e aí que é o grande problema, que aquele Trudeau que a gente viu em 2015, que as pessoas, era tipo um rockstar, que todo mundo ia pra cima, quando tudo tem que estar errado, tudo tá errado. É lógico, eu acho completamente inaceitável alguém atacar um primeiro-ministro. Eu acho inaceitável alguém atacar uma figura pública desse jeito, porque é muito simples, né? É muito raso você chegar e falar que a culpa, quando ele não mesmo, pouco importa o que o Dudu falar, ele não vai mudar a situação que está acontecendo lá. Porém, do outro lado, é uma outra observação que eu faço e que eu já vi muitas pessoas falarem também, que aqui no Canadá eu fico impressionado com a facilidade que você tem acesso a políticos importantes, porque o Justin Trudeau, ele é o primeiro-ministro do Canadá, mas uma pessoa está no restaurante, você tem acesso ao primeiro-ministro. A segurança, a gente viu, teve uma vez também, a gente falou aqui, a Chrystia Freeland, que é a vice-primeira-ministra, que é a ministra de Finanças, ela foi numa reunião, e ela no andar cruzou, ela não tinha segurança nada, cruzou um cara gigante, começou a xingar ela, gritar ela, ir para perto dela, e foi filmado. Então, assim, eles são muito expostos, na minha opinião, e eu acho isso um perigo, principalmente nessas questões polarizadas que a gente está. Mas foi isso aí, Trudeau tentou ir no restaurante, não conseguiu, depois ele foi no outro restaurante no bairro chinês, também não conseguiu comer, porque as pessoas estão aí polarizadas nessa questão Israel, Hamas, e estão prontas aí até interferir no dia a dia do Justin Trudeau. E para fechar aqui com a Marius Cademari, Trudeau ele fala com o ministro Netanyahu depois de seus comentários provocaram reações em Israel. O primeiro-ministro Justin Trudeau falou com Benny Gantz, o ex-ministro da Defesa de Israel, que agora serve no gabinete de guerra, horas depois dos seus comentários críticos sobre o esforço de guerra terem provocado uma reação em Israel. Na declaração enviada aos repórteres na quinta-feira, o primeiro-ministro disse que, em sua conversa com Gantz na quarta-feira, Trudeau reafirmou o apoio de longa data do Canadá a Israel e seu direito de defender de acordo com o direito internacional, e condenou os ataques terroristas do Hamas e os seus usos de civis palestinos como escudos humanos. Trudeau também enfatizou que Israel precisa tomar as medidas possíveis para proteger civis e minimizar as baixas, segundo o escritório do primeiro-ministro. Trudeau fez a ligação nas marchas da cúpula do APEC em São Francisco, como eu falei, citando o recente aumento de incidentes antissemitas no Canadá, e dos dois líderes concordaram na necessidade de enfrentá-los de frente, disse o seu escritório. Gantz disse que em uma declaração nas redes sociais que Trudeau expressou seu apoio a Israel e o seu direito de legítima defesa. Discutimos o desenvolvimento da guerra
em Gaza, o terrível ataque dos terroristas do Hamas e os esforços para liberar os reféns mantidos em Gaza imediatamente dissidentes, que serviu em cargo de alto nível no último governo israelense antes de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assumisse o poder após as eleições parlamentares de 2022, em dezembro de 2022. Ele concordou em se juntar ao gabinete de Netanyahu como ministro em seu portfólio após os ataques brutais do dia 7 de outubro do Hamas. E aqui de novo que a gente fala esse problema do Trudeau, e não é eu pegando no pé do Trudeau, é o Trudeau se colocando sozinho, é aquela questão que a gente fala, ele tá vendo a casca de banana lá do outro lado, ele vai lá, tropeça e cai e depois fala, quem colocou essa casca de banana? Porque o que ele faz? Em política internacional, principalmente no momento de crise, como funciona o escritório? Os escritórios dos primeiros-ministros estão alinhados. Qualquer declaração que sai do que eles estão ali assinado, que eles têm como acordo, pode prejudicar um lado ou outro, pode levar um problema na opinião pública. Então, quando ele vai fazer esse tipo de declaração, ele teria que ter falado antes com os ministros de Israel. Falar, tá acontecendo isso, estou sentindo uma certa pressão. Olha, e aí eles vão ali juntos decidir alguma coisa. O que aconteceu? A percepção que fica, o Trudeau vai e fala, querendo agradar um lado, depois todo mundo critica o Trudeau, o próprio Israel, aí o ministro Netanyahu vem, mete a boca do Trudeau, nem para ligar para ele, porque ele falou assim, você foi lá e falou ao vivo, eu vou lá e falo também, aí depois ele vai, através do escritório dele, ele vai lá e fala com o ministro, e aí automaticamente eles recuperam isso e falam, eles vão de novo para as redes sociais e falam, tá vendo, o Trudeau concorda com a gente. Então assim, a imagem do Trudeau de pirouette fica muito mais complicada, porque você falou uma coisa, depois que o Netanyahu te criticou, você foi lá, voltou atrás e eles publicaram, tá vendo? O Trudeau tá de acordo com a gente. Então tudo isso de novo, acaba complicando a imagem do Trudeau nas questões internacionais, e a gente sabe que principalmente na época de guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, todo mundo está tentando defender seu lado, quem está acompanhando a guerra aí, os relatos, o Israel acabou chegando no principal hospital de Rafah, e eles estão ali tentando provar para o mundo que existem os tais túneis que eles usam, mas até agora nada isso foi comprovado, porque tudo é muito, muito controlado, para quem sabe como funciona. Israel, quando ele consegue assegurar a parte que eles agora tomaram o controle do hospital, então tem muitos correspondentes internacionais. Só que quando eles vão para ver o que foi feito, primeiro que não vai todo mundo. Israel ele vai por etapa, ele escolhe as emissoras que vão primeiro. Ele começa pelas emissoras americanas. As americanas vão lá, olha. Só que quando eles vão lá, eles não têm todo o direito. A imagem é controlada, o que vai ser visto, o que vai ser filmado é controlado. Geralmente eles não controlam muito o que é escrito, mas o que é visto é filmado, é tudo controlado, e eles têm acessos restritos. Eles não podem fazer uma enquete não, é tudo que... Então Israel controla de uma certa maneira o que as pessoas vão ver sobre o que está acontecendo ali. Então não tem como falar de uma maneira imparcial, realmente é isso. É claro que Israel está tentando controlar a mensagem para ganhar do lado dele, mas até o trabalho dos correspondentes internacionais é muito complicado devido a esse autocontrole. Inclusive aqui de Quebec teve jornalista que teve até a câmera quebrada, e eles tomaram as imagens e falaram, não, isso aí vocês não vão passar. Então, de novo, durante uma guerra, o primeiro que morre é a verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, finalizando essa parte, a Mariusca de Mário, nosso grande rolê no federal, nós vamos agora passar para as nossas províncias. A gente vai começar ligando aí o nosso Opala filmado, abaixando um pouco o som do Racionais e começar por ela, a nossa Beautiful British Columbia, porque cientistas estão usando excrementos para rastrear os efeitos das mudanças climáticas nos picas em suas casas nas montanhas. Os picas, na verdade, podem ser adoráveis, mas esses animais, mas o excremento não tem o mesmo apelo, ao menos que você seja, um biólogo trabalhando para monitorar o impacto das mudanças climáticas em um dos ecossistemas mais ameaçados do Canadá. E é o caso dos pesquisadores da Universidade do British Columbia de
de Okanagan, que estão desenvolvendo uma ferramenta de monitoramento genético que pode revolucionar a forma como os ecologistas estudam as populações de picas americanos e até mesmo dar insights sobre como o clima está sendo afetado na alpina. Analisando o DNA desses animais, incluindo os seus excrementos, a pesquisadora Kate Arpin e o laboratório Russello da universidade dizem que logo poderão rastrear indivíduos, monitorar a interconexão de diferentes populações e registrar as evoluções dessas populações em quase tempo real. À medida que o clima continua a aquecer, os cientistas dizem que as espécies sensíveis, como o pica, podem atuar como um sistema de alerta antecipado para os impactos muito mais amplos. E aí que está o grande X da questão. Eles parecem uns ratinhos aí, para quem não viu, eles chamam de American Picas, né? Mas é como se fossem uns ratinhos, assim, são bonitinhos, assim, interessantes, mas se vocês quiserem procurar aí, vocês vão ver. Mas através do excremento desses animais, eles estão conseguindo aumentar. Isso é a tecnologia, né, que ajuda. E tá vendo? Nem tudo é para simplesmente jogar fora, né? Nesse caso aí, até o excremento dos animais pode ajudar nisso daí. Vancouver lidera enquanto os preços dos aluguéis do Canadá atingem no máximo pelo 6º mês consecutivo. Então a gente vai de novo falar do que a gente preço de aluguéis, e a gente sabe que em Vancouver a coisa não é fácil. O relatório mais recente liberado por Rentals.ca e Urbanation, que analisa as listagens mensais de rede de primeira, mostra que o preço médio pedido para o aluguel de unidade no Canadá atingiu $2.178 no mês passado, ou seja, um aumento anual de 9,9%. Isso marca a 6ª alta consecutiva em relação ao mês anterior dos aluguéis. No mês anterior, que os aluguéis aumentaram 1,4%. Vancouver, claro, liderou o caminho como a cidade mais cara para aluguel, com unidades de um quarto sendo listadas por $2.872. Esse é um quarto em Vancouver, $2.872. E se você quiser 2 quartos, $3.777. Logo, Toronto foi a 2ª cidade com preços mais altos. O relatório também mostra que a inflação dos aluguéis no Canadá está sendo impulsionada por aumento de preços em Alberta, Quebec e Nova Escócia. Um porta-voz da Rentals.ca disse que as pessoas estão quase sem opções para encontrar aluguéis mais acessíveis. Isso é uma realidade, a gente fala isso... Não é de hoje, para quem acompanha a gente aqui, a situação está muito difícil nas questões dos aluguéis. A gente sabe que está aumentando cada vez mais, o mercado está cada vez mais agressivo. E se você... Toronto é um dos lugares... Toronto e Vancouver sempre, desde que eu estou aqui, desde 1900 é o Massaro, eu estou aqui desde 2009. Mas desde 2009, Vancouver e Toronto sempre foram lugares muito caros. E você pagar $3.700 por 2 quartos é muito caro. Então você imagina o custo de vida, sem contar alimentação, transporte, investimento, enfim. De novo, e tem a economia que está nas portas de uma recessão, então a tendência é só piorar. Continuando aqui em British Columbia, porque o primeiro-ministro de British Columbia, ele anuncia uma fábrica de baterias de $1 bilhão que vai ser construída em Maple Ridge. O primeiro-ministro Justin Trudeau e o primeiro-ministro David Eby anunciaram na terça-feira que será construída uma planta de produção de células de bateria de lítio-íon com custo superior a $1 bilhão em Maple Ridge, na British Columbia. Eles afirmaram que o novo projeto da E1 Moly aumentará o papel do Canadá como líder global em tecnologia limpa. O governo da British Columbia contribuirá com até $80 milhões, enquanto o governo federal planeja contribuir com até $204 milhões no projeto. A E1 Moly e fontes privadas suprirão o restante dos fundos necessários. O início da construção está previsto para junho de 2021 e a empresa planeja que a fábrica esteja totalmente operacional em 2028. Apesar do anúncio, a Federação dos Contribuintes Canadenses criticou o governo federal e a British Columbia por dar milhões de dólares para empresas de baterias, afirmando que custará centenas de milhares de dólares para cada emprego criado. Isso é um paradoxo, é um dilema que tem enfrentado todo mundo. Aqui no Quebec também tem se criado
A filial da bateria tem uma grande, a Northvolt, que é uma empresa enorme que vai vir se estabelecer aqui no Quebec. São empregos muito bem remunerados, mas de novo, são muitos milhões que são dados para essas empresas, só que você não tem como competir, porque ou essas empresas vêm para cá ou elas vão para os Estados Unidos, não tem jeito. Eles estão procurando e devido aos recursos que tem aqui no Canadá, eles estão tentando manter essas empresas por aqui. Isso é muito interessante, é discutível, mas pelos estudos que mostram para onde vai as baterias dos carros novos, isso a empresa não tem que se investir. E o Canadá não pode ficar de fora disso, e é na casa dos bilhões que a gente vai ver esses tipos de investimento. E não tem jeito, esse é o caminho. Soldado anti-vacina esteve perto de um motim, ele vai enfrentar uma punição muito severa. O militante reservista James Topp, com mais de 30 anos de serviço às Forças Armadas canadenses, enfrentou um julgamento militar na Colômbia Britânica por se recusar a ser vacinado contra a Covid-19 e ter usado seu posto e uniforme militar para desafiar publicamente a ordem da Força Armada. O promotor disse que Topp deve receber a punição severa. O advogado de Topp pediu um perdão absoluto, argumentando que ele representa preocupações de muitos canadenses. O promotor rejeitou a sugestão de que o julgamento se trata de liberdade de expressão, afirmando que Topp sabia que o seu ato traria consequências. Ele também disse que o comportamento de Topp se aproxima da definição legal de um motim. E aí que é o grande problema que a gente está vendo. O ponto mais interessante de tudo que a gente está vendo pós-pandemia é que durante a pandemia muitas pessoas foram radicalizadas. Vocês conhecem parentes, amigos que foram radicalizados, entraram no rabbit hole aí das teorias da conspiração. Só que tudo isso foi muito efervescente durante a pandemia. Teve gente que ganhou dinheiro, os influenciadores, e vou colocar aqui bastante os especialistas aí que falavam, nossa, que manja, que acabaram levando muitas pessoas por esse caminho, mas só que agora o fato mais interessante é que com o fim da pandemia, tudo voltando ao normal, vamos colocar entre aspas, as pessoas vão ter que dar conta do que eles fizeram. A gente viu nos Estados Unidos, quando teve o ataque lá, também todo mundo legal invadindo o Capitólio, as pessoas têm que dar conta, as pessoas que inventaram, criaram teorias da conspiração. E um militar que quando teve a questão da vacinação foi contra o que foi feito, agora vai ter que responder. Agora todo mundo é inocente, então assim, por isso que o problema das teorias da conspiração, do complotismo, do populismo, o problema não é geralmente o uivo do lobo, é a reação da matilha, porque a matilha depois está sozinha. Agora ele vai chegar, não, perdão, porque dizer que ele estava refletindo as preocupações de muitos canadenses, e sim, ele poderia estar refletindo, mas existem maneiras e maneiras de se fazer as coisas, e a maneira que ele fez não foi uma das mais inteligentes. E vai ficar aí, porque aqueles que estavam lá agitando, protegendo, e agora? Estão aonde? Bom, enfim. Agora, bravo, campeão. Continuando aqui, porque a província ela quer gastar até 16,5 milhões para colocar 6 caminhões de transportes movidos a hidrogênio na estrada. E agora falou comigo, porque todo mundo sabe que eu sou a favor do hidrogênio, só vou comprar meu carro, não vou comprar carro elétrico, vou comprar carro a hidrogênio. Então a província anunciou um projeto piloto que pode abrir caminho para a redução nas emissões de um setor que contribuiu com 25% das emissões de gases de efeito estufa na Colômbia Britânica. O projeto piloto de caminhões da hidrogênio da Colômbia Britânica, BC Pilot Hydrogen Truck Project, terá a empresa de energia à base de hidrogênio, a HTEC, adquirindo 6 caminhões pesados de células de combustíveis e atualizando uma estação de abastecimento de hidrogênio em Tissoawassen, assim como uma instalação de manutenção em Abbotsford. O objetivo é que os 6 veículos estejam transportando mercadorias em toda a Colômbia Britânica no próximo ano e mostrar que são uma alternativa viável aos caminhões de transportes convencionais movidos a diesel até 2026. O projeto ajudará a atingir os objetivos do plano do Clean BC, que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030. A estratégia prevê a criação de hubs de hidrogênio regionais para abastecer indústrias e consumidores, ao mesmo tempo em que aumenta o número de veículos médios e pesados movidos a hidrogênio nas rodovias e em locais industriais. A província anunciou um investimento adicional para aumentar a infraestrutura e ajudar as empresas a adotar a tecnologia. Pronto!
partiu Vancouver, quero ir para lá, porque eu tô falando, aí agora gostei, hidrogênio nos caminhões, entendeu? Isso daí é o futuro, e eu sempre falei, é no hidrogênio que a gente vai ter o resultado. Não sou nenhum especialista, eu tô dando meu palpite aqui. Eu gostei aí, BC Pilot Hydrogen Truck Project, isso aí vai dar muito o que falar. Hidrogênio é o futuro, valeu! Tô avisando, Vancouver, hidrogênio, tudo a ver. Mas continuando aqui, a gente falou bem de British Columbia, continuando o nosso rolê aqui, vamos agora para ela, Wild Rose Country. Wild Rose Country, a nossa bela Alberta, porque a educação sobre o Holocausto será obrigatória no novo currículo de estudos sociais de Alberta. E isso mesmo, o governo de Alberta anunciou que o estudo do Holocausto será uma parte obrigatória no novo currículo de estudos sociais do estado, da província. O Ministério da Educação explorará quando educar os alunos sobre o Holocausto, considerando a contribuição das comunidades judaicas e seus parceiros na educação, de acordo com o comunicado do governo atualmente. De acordo com o comunicado do governo. Atualmente, o Holocausto é a parte de uma unidade chamada Perspectiva sobre Nacionalismo, que os alunos estudam no 11º ano. Eles estudam o Holocausto enquanto aprendem a analisar o ultranacionalismo como causa de genocídio. O presidente da Associação de Professores de Alberta afirmou que os professores incorporam o estudo do Holocausto em seus planos de aula de diferentes maneiras, incluindo fora da sala de aula de estudos sociais. O ex-presidente da Federação Judaica de Edmonton acredita que uma maneira de introduzir os alunos ao assunto do Holocausto mais cedo no 11º ano. Ele disse que o Holocausto é uma base sólida para aprender sobre os efeitos do racismo e o resultado da política genocida aplicada em um grupo-alvo. O CEO da B'nai B'rith Canadá disse que os professores têm que ser muito específicos sobre como apresentar o material sobre o Holocausto aos alunos que crescem em um mundo da mídia social, onde as falsidades antissemitas são abundantes. Ele disse que estudar o Holocausto e os alunos devem ser capazes de entender o que a desumanização sistêmica de certos grupos pode levar. Isso é muito interessante porque existem você estudando o Holocausto, você pode aprender muita coisa, como por exemplo a radicalização das pessoas, que como um dos fatores de radicalizar o ser humano é justamente o que ele fala aqui no final do artigo da desumanização. A partir do momento que um grupo consegue desumanizar o outro, o próximo passo é o ataque à violência, porque você não vê aquele grupo mais como um ser humano, você não vê aqueles indivíduos como um igual a você, então fica muito mais fácil a desumanização. E um outro ponto que tem interessante aqui, porque muitas pessoas que têm estudado o Holocausto realmente vai no Google, essa geração mais nova vai no Google e tem muita coisa que não é útil no Google. Por quê? Porque eu assisti uma vez um congresso sobre professores influenciadores de história nas redes sociais, e o Google o YouTube com seus algoritmos, o que ele fazia? Quando a pessoa colocava as palavras Hitler ou Holocausto, ele tirava a monetização. Por quê? Porque ele considerava que o pessoal estava fazendo uma coisa favorável àquilo, enquanto eram professores altamente qualificados tentando explicar o que era. Então é muito complicado se estudar só com as redes sociais quando você não tem uma base de livros. Então acho que trazer isso para a sala de aula de uma maneira inteligente, baseada, com bons livros, isso vai ajudar muito, porque a gente sabe que o grande problema da polarização, uma das fases, é quando chega na fase da desumanização. E fazendo um advogado do diabo, eu acho que não deveria ensinar só o Holocausto na história. Acho que tinha que explicar tudo. Eu acho que a África tinha que ser melhor explicada, que o que se fala sobre a África é muito fraco. O que se fala sobre a América Latina. Então, assim, existe a própria história do povo islâmico é muito mal explicada. A gente vê muitas vezes nas histórias, que é mais antigo que você vê, porque começaram lá nas cruzadas, você sempre vê aqueles caras de uma maneira como os inimigos da história, quando para quem estuda a história, já teve muitas fases na história onde judeus e muçulmanos viviam ali na Europa, uma certa parte, em plena harmonia. Então, assim, eu acho que essas partes da história, que quando só um lado conta a sua história, quando o outro lado conta a sua, a gente tem essa visão da história eurocêntrica, que tudo parte através da Europa, complicou muito o ensino de história. Mas gostei aí, educação de Holocausto obrigatória em Alberta. E para fechar aqui uma última em Alberta, o primeiro projeto de parque eólico canadense de gigante da tecnologia
Amazon será localizado sim lá em Alberta, porque a Amazon, gigante da tecnologia, está investindo em sua primeira fazenda eólica no Canadá. A empresa disse que vai associar ao desenvolvedor Copenhagen Infrastructure Partners para construir uma fazenda eólica com capacidade de 495 megawatts na Vulcan County, no sul de Alberta. Esta é a quarta iniciativa de energia renovável da Amazon no Canadá e vem logo após a recente abertura de projetos do Traverse Solar, localizado também no sul de Alberta, e que é a maior fazenda solar já construída no Canadá. Esses projetos, juntamente com a nova fazenda eólica, ajudarão a abastecer as operações da Amazon em Alberta, incluindo o seu centro de distribuições, centro de classificação, estação de entrega e centro de dados da Amazon Web Services. A Amazon também investiu anteriormente em uma fazenda solar menor em Newell County, em Alberta, e um projeto de energia solar no telhado de uma estação de entrega da Amazon em Nixon, Alberta. A empresa é uma das crescentes corporações que buscam atingir os seus próprios compromissos ambientais, comprando contratos de longo prazo de energia renovável, conhecido como contratos de compra de energia. O mercado de energia de Alberta, em particular, tem visto um aumento significativo de contratos de compra de energia corporativa nos últimos anos, tendência que contribuiu para o rápido crescimento do setor de energia renovável na província. A Amazon, que comprometeu a alimentar suas operações com 100% de energia renovável até 2030 e diz que está no caminho certo para alcançar essa meta antes do previsto. A empresa possui atualmente 479 projetos eólicos e solares em todo o mundo. Além da Amazon, outras empresas que assinaram o contrato de compra de energia renovável no Canadá nos últimos anos incluem a Airbnb, Shopify, a Telos e também o IKEA. Então, ou seja, as empresas investindo massivamente em energia elétrica, e a Amazon está ali em Alberta de maneira agressiva. A gente sabe que a Amazon, a grande receita da Amazon não é só a venda de produtos, ela investe muito no cloud e agora também investindo em energia elétrica. Então, assim, muita coisa vai sair ainda aí da Amazon, e eles estão lá em Alberta. E agora, pulando de Alberta, nós vamos para ela, para nossa Friendly Manitoba. Vamos lá, Friendly Manitoba, para quem gosta de Manitoba, porque o Rei Charles será destaque em nova moeda circulada pela Royal Canadian Mint. A Royal Canadian Mint, ela é em Winnipeg, mostrou na segunda-feira, apresentou o modelo do nosso rei, que vai aparecer em um lado de todas as moedas canadenses. Um pequeno número de moedas com a data de 2023 e com o rei estarão circulando no início de dezembro. O desenho foi feito por um artista canadense e foi aprovado pelo Palácio de Buckingham. Outros países do Commonwealth também estão substituindo imagens da rainha por imagens do rei. Na Austrália, a primeira moeda com a imagem do rei será a moeda de $1 de ouro. Todas as moedas canadenses com imagem da rainha ainda em circulação são consideradas moeda legal. Então, como vocês sabem, a rainha morreu, quer dizer, dizem que a rainha morreu, né? Isso aí a gente nunca vai ter certeza. Só que como o Canadá, a gente está ligado ao Commonwealth, que são os países ligados ao Reino Unido, a gente sempre teve a foto da Rainha Elizabeth na moeda. E agora eles prepararam e apresentaram essa semana, na segunda-feira, o que vai ser o Rei Charles na moeda. Então, eu acho que é uma perda de grana enorme, porque, enfim, a gente já discutiu, mas para mudar tudo isso politicamente é muito complexo. Só que é um investimento enorme para a gente colocar a cara do rei na moeda. Então, assim, daqui em dezembro as primeiras moedas vão sair, mas já anunciaram aí. Se você tiver curiosidade, você dá uma olhada no site lá. Já temos aí a cara do rei. Vai ser a cara do nosso rei ali na nova moeda canadense. Bom, para quem curte, fica aí a dica. E agora vamos para ela, a
place to grow, Ontário. Ontário, que é a place to go. A gente chega nessas grandes províncias e a gente vai ver o que está acontecendo por aqui. Começando aqui em Ontário, porque o Serviço de Trânsito de Ontário quer que os inspetores multem 6 mil passageiros de trem por mês por evasão de tarifa. O Metrolinx, uma agência do governo de Ontário, que supervisiona o transporte público no sul da província, agora está estabelecendo metas para o número de multas que os inspetores coletivamente emitem para os passageiros de Train Go por não pagar suas tarifas. Os registros internos obtidos pela CBC News mostram uma análise do número alvo de inspeções e avisos de violação que a agência deseja que os oficiais de proteção ao cliente da proteção de receitas lidem. Em outubro de 2022, a Metrolinx implementou uma estrutura de taxas graduadas para essas multas, de modo que os infratores de primeira vez são multados em $35. Os infratores pela segunda vez recebem um bilhete de $50 e qualquer pessoa com 3 infrações enfrenta uma multa de $100. Então, nada de ficar pulando a catraca ou não apresentar seu bilhete aí, pessoal, senão a cor vai cair em Toronto. Essa nova meta mensal levanta alarmes para um defensor do transporte, o TCC Criders, um grupo que representa os passageiros de transporte de Toronto. Os oficiais de transporte ultrapassaram as metas de multa dos 2 meses, emitindo 5.121 bilhetes em setembro e 6.187 em outubro. Em uma declaração por e-mail, o Metrolinx não reconheceu diretamente as metas da inspeção de multa, mas disse que a agência de transporte precisa de uma abordagem estruturada para gerenciar a política e o cumprimento de tarifas. Porque aqui em Montreal, como funciona? No metrô você não tem como entrar, tem um portilhetezinho lá, tem como eles têm no Brasil, mas tem o trem, por exemplo, o trem não tem. Você apresenta o seu bilhete e muita gente passa direto às vezes. Então, agora o RAM que eles colocaram aqui, também ainda não está funcionando as catracas direito, então você vai lá, tem um totemzinho que você põe o seu bilhete, mas muita gente passava direto. Então sim, o segurança tem que ficar desperto, porque é uma receita enorme e a gente sabe que em momentos de recessão, onde todas as prefeituras e todos os níveis de governo estão tentando angariar fundos para a sua receita, porque não tem jeito, ou você aumenta sua receita, você diminui sua despesa, você não pode deixar passar isso aí e vai aumentar aí, pelo jeito, as multas para quem anda em Ontário de Train. Falando dele, fazia tempo que a gente não falava do nosso grande amigo, o Fordinho. O governo de Doug Ford paga mais a clínica com fins lucrativos do que hospitais por cirurgias cobertas pelo plano, mostra um documento. O governo de Doug Ford está dando a uma clínica de fins lucrativos mais financiamento para realizar determinadas cirurgias cobertas pelo Programa de Saúde de Ontário do que os hospitais públicos de Ontário para realizar as mesmas operações. O que foi que acabou de descobrir a CBC News? Os documentos obtidos por meio de uma solicitação de liberdade de informação revela pela primeira vez essas taxas de financiamento. 4 funcionários experientes trabalharam com diferentes partes do sistema de hospitais de Ontário, analisaram os documentos de todos os 4, dizem que as taxas pagas à unidade de cirúrgica Don Mills Surgical United de propriedade privada são notavelmente mais altas do que o governo fornece aos hospitais públicos para o mesmo procedimento. Isso levanta as questões sobre os planos iminentes do governo em de expandir o volume e o escopo de cirurgias realizadas para os hospitais, incluindo o potencialmente lucrativo campo de substituição de quadril e de joelho. No entanto, muitos profissionais de saúde estão preocupados que a terceirização de mais cirurgias para as clínicas privadas de fins lucrativos apenas deslocaria recursos dos hospitais de Ontário e aumentaria os lucros dos proprietários das clínicas sem realmente reduzir a lista de espera. E aqui tem alguns pontos também para a gente explicar. Primeiro, todo mundo sabe a minha opinião, já conversei de várias discussões com o Massaro sobre isso, que eu acho que precisa ter uma conversa de adultos sobre a participação do privado dentro da saúde pública. Não tem como a gente ficar com esse sistema de saúde para todo mundo, saúde universal, sistema de saúde universal que eles chamam, não tem como. Do outro ponto, é isso que eu falo. O problema não é o sistema, a maneira de fazer. O problema são as pessoas que tentam aproveitar. E para isso
tem que ter fiscalização. Se você tem fiscalização, você consegue identificar onde estão os problemas, você vai lá e corrige o problema. Porque não adianta falar assim, tá vendo, é um problema. Todo mundo sabe que existe. Porque quando você tira de um lado para mandar para o outro, sempre vai ter alguém que vai tentar tirar uma certa vantagem. Mas o interessante nisso daí é que, no fim das questões, o usuário não pague isso daí. Se o governo chegou, você tem uma cirurgia para fazer, não, em vez de você fazer na clínica aqui que é pública, você vai nessa clínica aqui que é privada. O cara não quer nem saber, ele só quer ter a cirurgia dele feita. Teve, acabou. Quem vai pagar a conta é o Estado. E aí é o Estado que tem que chegar lá e falar, meu amigo, você tá passando, porque segundo isso aqui, tá vendo? E ele vai lá e penaliza o cara que tentar aproveitar. Mas isso mostra que o sistema funciona a partir do momento que o sistema é fiscalizado. Se você não pode deixar o negócio largado. Aí vem todo mundo falando, nossa, os proprietários das clínicas públicas estão falando, não, mas tem que ver se está reduzindo a lista. De novo, a gente tem que pegar os estudos, pegar os números, fazer uma tendência e demonstrar. Não adianta criticar, falar, não pode colocar o privado. Sim, tem que colocar o privado, mas tem que colocar as regras. Se as regras têm, como toda empresa, para quem trabalha numa empresa, você vai lá, vai ter uma auditoria. A auditoria vai chegar lá e vai falar, ó, aqui, ó, opa, você passou dos limites. Aqui, ó, opa, não podia. Do mesmo jeito no sistema de saúde. É isso que tem que ser feito. Você vai lá, você dá acesso, você diminui a lista de espera, o cidadão que precisa ser operado vai fazer a operação que ele precisa e ponto. PT, saudações, ele vai chegar e vai pagar. Alguém abusou do sistema? Não tem problema, você sai da lista, pega um outro e você vai pagar. Do mesmo jeito, quando você vai fazer uma projeção, você vai aplicar para um emprego, para um grande projeto com o governo, alguma coisa, ou mesmo no setor privado, você chega lá, o cara fala, você vai me construir essa fábrica aqui, beleza, só que tá aqui a penalidade, eu quero para dia tal. Se você não cumprir, eu vou começar a te penalizar. Tudo se coloca no contrato. Tudo se coloca no contrato, é só uma questão de se controlar. Então, eu achei muito bom isso daí. Continuando aqui, ó, porque o governo federal anuncia 1,2 bilhão de dólares em empréstimo para a construção de aluguel em Toronto. O governo federal anunciou um investimento de 1,2 bilhões de dólares em empréstimos de baixa taxa de juros para construir 2.644 casas de aluguel em 7 projetos de Toronto. A declaração foi emitida na última terça-feira pelo governo federal. A deputada e a primeira-ministra Chrystia Freeland disse que o governo está tomando ações concretas para ajudar cidadãos de Toronto a ter acesso a casas de aluguel que eles precisam. O governo está financiando 7 projetos, 855 casas de aluguel na 373 Front Street, 484 casas na 94 Eastdale e 389 casas na 55 Broadway, 390 casas de aluguel na 325 Murayama, 233 casas de aluguel na 1555 Queen Street e 225 na Martin Gover, 68 na Kingston Road. Também. O anúncio veio poucas semanas após a cidade de Toronto anunciar seu novo plano para acelerar a construção de casas acessíveis que requer bilhões de dólares em financiamento e empréstimos federais e provinciais para isso acontecer. Na terça-feira, a Prefeitura de Toronto, a Olivia Chow, disse que a construção de novas casas de aluguel traz esperança para os moradores de Toronto, especialmente considerando o alto custo de aluguel na cidade, que está contribuindo para o uso de bancos de alimentos. E a gente já falou disso aqui, o Trudeau está tentando fazer um ataque bem forte nessa questão dos aluguéis. A gente sabe que a gente comentou no começo ali da política federal, o custo de aluguel em Toronto e Vancouver são enormes, então são praticamente inacessíveis, não tem quase lugar para eles para achar casas, alugar casas num preço abordável. Então o Trudeau está investindo massivamente nisso aí, então liberou aí 1,2 bilhão de empréstimo para a construção de casas de aluguel. E não tem jeito, a questão demográfica continua aumentando. O próprio Trudeau tem um plano de trazer 500 mil imigrantes por ano, e onde você vai pôr toda essa galera? Então vamos ver, porque o grande ponto de tudo isso é assim, é interessante, foi lá, liberou a grana, opa, tem a grana, mas é aí que entra a burocracia do Estado, que vai chegar, para quem vai dar, como vai passar, como que vai liberar, 50 mil órgãos, 50 mil assinaturas, 2 mil papéis, e isso tem que ser o mais rápido possível, porque a gente fala aqui sempre, quase toda semana, da questão do aluguel em todo o Canadá praticamente.
Continuando aqui, ó. Você deve ter uma cópia do seu prontuário médico? Alguns especialistas dizem que sim, você deveria ter essa cópia. Devido aos ataques cibernéticos que estão se tornando mais comuns no setor da saúde, especialistas dizem que os canadenses devem ter uma cópia dos seus registros médicos. Essas cópias dão ao paciente mais controle e autoridade sobre o seu cuidado, especialmente se registros se tornarem inacessíveis aos provedores de cuidados de saúde. Atualmente não há um portal de saúde provincial que dê acesso aos registros eletrônicos de saúde, mas alguns hospitais criaram seus próprios portais ou se associaram a algumas empresas. Uma empresa de Toronto chamada Pocket Health oferece acesso aos registros médicos por um custo mensal de $10 ou anual de $49. No entanto, especialistas de cibersegurança alertam que ter múltiplas cópias de registros médicos também vem com riscos adicionais. Cara, eu não sou especialista da área da saúde pública, mas eu acho que o governo deveria ter a capacidade de manter de maneira segura as nossas informações, porque a gente sabe que se todo mundo começar a ter uma cópia do seu prontuário médico, e não é todo mundo que tem o mesmo nível de segurança que um governo exige. Enfim, eu acho muito perigoso aí, muita cópia de documentos circulando por aí. Quando a gente fala de questões médicas, é muito mais perigoso, porque a gente sabe que muitas empresas usam esse tipo de dado para vender informação. Se eles acabam ainda tendo acesso ao prontuário médico, uma coisa de um alto potencial, enfim, mas tem pessoas que acham que você, como cidadão, deveria ter o direito de guardar a sua cópia do seu prontuário médico. Eu não acho uma boa ideia, mas enfim, tá aí, lançaram a ideia no ar e vamos ver o que as pessoas vão fazer. Eu acho muito complicada essa ideia, mas... E para fechar com o Ontário aqui, ó, porque o Ontário aumentará o salário da ECE para $23 por hora no próximo ano, na tentativa de avaliar a escassez de trabalhadores. O governo de Ontário está aumentando o salário mínimo de educadores da infância, então são os ECEs, os educadores de infância, em centros de cuidados infantis licenciados para $23,86 por hora no próximo ano, em vez de um aumento salarial de $20 para $20. Em uma tentativa de aliviar a escassez que os defensores dizem estar prejudicando o crescimento do Programa Nacional de $10 por dia. Só para fazer um parênteses aqui, vocês lembram que só o Quebec tinha o valor nas creches de $10 por dia. Então, o Trudeau ele se comprometeu a expandir esse projeto para todo o Canadá, para todo mundo ter direito a acesso a uma garderie de $10 por dia. Só para isso o governo disse que isso tornará o salário mínimo de Ontário das educadoras de infância um custo mais baixo do Canadá para um dos mais altos. O governo estima que pode haver uma escassez de 5 mil educadores especializados até 2026. Além disso, o governo também está aumentando o teto salarial dos educadores de infância e oferecer programas de desenvolvimento profissional, porque todo mundo sabe que não é fácil para esses educadores que ficam com o seu filho, principalmente até antes de entrar na escola, na idade baixo. Por exemplo, aqui em Quebec, você coloca seu filho com 1 ano e com 1 ano a criança não é autônoma ainda. Então, assim, a pessoa que vai trabalhar com seu filho o dia todo é um trabalho enorme, cara, porque ele tem que... Porque as pessoas acham que quando as crianças vão para essas... Aqui no Quebec chama de guarderia, as creches, a criança ali é um depósito de criança que o pai vem e pega à noite. Não é. Eles têm um programa. Eles têm um programa de desenvolvimento da criança. Tem um programa que tem ali de detectar se algumas pessoas... Eles não são especialistas em detectar alguns problemas da criança, mas se eles identificam alguns, eles podem chamar um especialista para ajudar o pai, porque o pai possa se preparar antes da criança ir para a escola. Porque se a criança chegar na escola, já está muito mais velha, já é muito mais complicado. E quando essas crianças vão entrando na faixa dos 4, 5 anos, ele já tem que estar adaptado para se preparar para a escola. Então, coisas de base, letras, escrever, segurar. Porque quando ele chega no maternal, a professora, ela entende que essa criança já teve uma certa preparação quando ela estava na HDR. Então é um trabalho enorme, é uma responsabilidade enorme. Eles têm todo um programa, tem todo um protocolo, tem toda uma maneira de documentar. É muito. Então, assim, é interessante que muitas pessoas acham que coloca a criança lá na creche, lá ele fica lá brincando e desenhando. Não é assim. Tem todo um programa que é ali fundamentado, bem explicado, bem feito, para justamente ajudar
a evolução da criança na hora que ela vai chegar ali no maternal. Então, é lógico, eu acho realmente muito importante esse aumento de salário, porque você tem que atrair a pessoa para trabalhar nisso. Não é todo mundo que está disposto. Quem tem filho aqui já passou por isso. Não é fácil ficar com um filho trocando fralda. Imagina você fazer isso o dia inteiro, o ano todo. Enfim, é isso aí mesmo. Tem que aumentar e aumentar também a capacidade e os programas de desenvolvimento para quem trabalha nessa área. Então foi isso por Ontário. Para quem é de Ontário, se você tem dúvidas, comentários, ou você trabalha numa dessas áreas, ou viveu alguma dessas coisas, fique aí, ó, liga pra gente no bom e velho telefone, não, brincadeira, entra em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em discutir isso daí com você. E agora, mano, abaixa o som, aumenta o som, abaixa o vidro, porque estamos chegando nela. Je me souviens, notre belle Provence, aqui é onde eu me sinto bem, onde eu estou perturbando a galera desde 2009, a nossa boa e velha Quebec. E o Quebec pode estar se espalhando muito quando se trata da crise imobiliária e das mudanças climáticas. O ministro de Finanças do Quebec, Éric Girard, ele advertiu que os próximos 6 meses serão muito difíceis. A atualização econômica de que teve em outono tem sido tradicionalmente uma oportunidade para os governos reforçarem sua narrativa e ganhar o favor dos eleitores. No entanto, a economia em declínio sublinha o curto prazo da coalizão Avenir Quebec na resolução da crise habitacional e da mudança climática, questões antigas que podem prejudicar a popularidade do governo nos próximos meses. O déficit previsto para esse ano é de 3 bilhões de dólares e 2/3 do fundo de contingência serão usados para medidas de eventos imprevistos, como incêndios florestais. O governo também anunciou um investimento de 1,8 bilhões de dólares em 5 anos para construir 7.500 unidades habitacionais acessíveis e 500 unidades para pessoas sem teto. Apesar do anúncio, os defensores da habitação afirmaram que isso não é o suficiente para resolver a crise. Além disso, o governo também anunciou quase 1 bilhão de dólares para questões relacionadas a mudanças climáticas, mas a adaptação foi uma pequena parte desse financiamento. Os especialistas estarão à procura de sinais de uma visão de longo prazo para abordar questões sociais urgentes no orçamento da primeira previsto para março. Então, assim, eles anunciaram, o governo do Quebec, ele colocou em dia aqui o budget anual, ele tentou explicar, assim, a atualização econômica foi feita, o ministro explicou que vai ter que apertar a cinta, que a gente não tem mais margem de manobra. Então, assim, ele foi bem claro, e principalmente que a gente está numa questão de greve generalizada com todos os setores, seja os setores de educação, os setores da saúde. Então começou greve aqui para todo lado, porque eles querem aumento. O governo só que tudo isso o governo já anunciou o budget deles, então, ou seja, não tem muita margem de manobra. Se eles forem aumentar nesse sentido, vai ter que aumentar o déficit, vai ter que emprestar dinheiro. Então, assim, a situação não é das melhores, e o governo da CAQ estava explicando isso. E o mais interessante de tudo isso é que depois desse anúncio, que foi um anúncio bem pesado, foi um anúncio que todo mundo estava esperando, e muitas áreas e organismos estavam esperando mais dinheiro, eles não tiveram o dinheiro, nem a metade de alguns do que eles queriam, e todo mundo falou, não, realmente, a gente está numa situação complicada. Só que aí, como a gente está no Quebec City, né? A gente está no Quebec City. Nessa semana, o próprio ministro Éric Girard, ele me dá uma bola mais fora do que a bola fora. Por quê? Ele teve isso aí, isso vai entrar na segunda notícia aqui. Porque o Quebec destina até 5 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, entre 5 e 7 milhões de dólares, para trazer o Los Angeles Kings à capital da província para uma visita. Vejam bem isso. O Los Angeles Kings apresentará a parte do seu campo de treinamento e jogará 2 jogos de pré-temporada no Videotron Center de Quebec. Um time de hockey. Ok, Los Angeles Kings, para quem não sabe, é um time de hockey lá de Los Angeles. E ele vai fazer 2 jogos lá em Quebec no próximo ano. O time ficará na velha Quebec do dia 2 ao dia 6 de outubro, graças a uma subvenção do governo provincial no valor entre 5 e 7 milhões de dólares. O ministro de Finanças do Quebec, Éric Girard, anunciou o plano
durante a coletiva de imprensa na terça-feira, argumentando que o governo costuma apoiar eventos comparáveis como o Grande Prêmio do Canadá em Montreal, o Mosaico Cultural, uma exposição de horticultura que apareceu em diferentes cidades. O evento de hóquei custará até 10 milhões de dólares, mas gerará receita. A GetStev, a organizadora do evento, e beneficiaria da subvenção em uma propriedade da propriedade da Quebecor. As principais partes os partidos da oposição chamaram a atenção para o fato de que o governo está gastando muito dinheiro com eventos esportivos em vez de ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. O Kings apresentará 2 jogos pré-temporada contra o Boston Bruins no dia 3 de outubro e contra o Florida Panthers, finalista da Copa Stanley 2023. 2 dias depois, o Videotron Center foi construído com 370 milhões de dólares financiados pela cidade de Quebec e pelo governo provincial. E aí que é o grande Quebec é nós, velho. Porque num dia você vai lá e fala, você anuncia a atualização do budget, tá tudo complicado. Na outra semana você fala, mano, nós vamos pegar um time de hóquei lá de Los Angeles, aqui que é o Los Angeles Kings. Vamos trazer, eles vão jogar 2. E não é nem um jogo da liga. São 2 jogos treinos que eles vão vir. E a gente vai dar uma subvenção de 5 a 7 milhões para os caras. É lógico que um orçamento de uma vila, se fala de bilhões. A pessoa tá falando, mas o Quebec, ele ajuda com a Fórmula 1. Só que o custo, o retorno econômico da Fórmula 1 é muito maior do que 2 jogos de hóquei. Ou seja, eles acham que o cara que tá lá próximo aqui fala, nossa, o time C de hóquei do Los Angeles Kings vai jogar lá em Quebec, eu vou lá ver. Não, quem vai? Tudo bem, as pessoas que são da vila de Quebec vão, mas existe, ironia das coisas, existe um banco alimentar do outro lado do Videotron, do centro Videotron, que eles pediram aumento de governo, o governo não deu de aumento. Então, ou seja, esses 5 a 7 milhões poderia ajudar muito esses caras. E não é só o Kings que ele vai pagar, porque ele vai pagar pro Kings vir, mas o Kings vai jogar com o Panthers da Flórida, então ele vai pagar pro Panthers da Flórida, entendeu? Ele paga para ele também. O Kings vai pagar com o Boston, ele vai pagar para jogar com o Boston. Ele acaba pagando 3 times que são milionários, times que são riquíssimos, mas o governo do Quebec, no momento desse, então, assim, não existe nada pior do que o timing que eles escolheram, porque está num momento de crise, está num momento de negociação de greve com os funcionários do governo, e aí o governo vai. E assim, tudo bem, as pessoas vão falar, mas é 7 milhões no orçamento de bilhões. Não, esse não é o problema. O problema é a imagem que fica. E quando você chega e vira para um monte de gente e fala assim, galera, aperta a cintura que o piloto caiu e não tem grana. Mas vamos trazer aqui. É realmente, na minha cabeça, aquela imagem da Roma antiga do pão e circo, entendeu? Vamos trazer os caras aí, vamos dar e vamos jogar lá. E aí teve ministro aqui que chegou e falou assim, não, mas porque para entender o contexto, para quem não conhece, o Quebec ele tinha um time de hóquei, que era os Nordiques de Quebec, os nórdicos de Quebec. Só que acontecia, então tinha grande rivalidade Montreal, que tem o canadiano de Montreal, e tinha os nórdicos de Quebec. Então era tipo Palmeiras e Corinthians, era aquela coisa animal, todo mundo gostava. Então o pessoal de Quebec, os nórdicos, e aqui em Montreal. Só que acontece, o nórdicos de Quebec, num certo momento, não estava dando mais lucro. Eles venderam esse time para o Avalanche de Colorado. E para ironia do destino, eles nunca ganharam a Copa Stanley em Quebec. Do ano que eles foram para lá, eles ganharam a Copa Stanley. Mas enfim, isso é outra história. E aí o que acontece? Eles ficaram sempre sonhando com a volta. Nossa, um dia vai voltar um time de Quebec, fica aquela coisa. Mas o Gary Bettman, que é o proprietário da Liga Nacional de Hóquei, ele já falou que o Quebec não está na lista dele. Ele não vai trazer ninguém para o outro time do Quebec. Tanto é que já abriu em Las Vegas, já abriu em outros lugares, mas ele nunca traz para o Quebec. Aí o que o Quebec fez? Nós vamos construir um centro de hóquei, que é a coisa mais linda lá em Quebec. Quem já foi em Quebec conhece o centro Videotron, que custou 370 milhões de dólares, que foi financiado pelo governo do Quebec. Aquela porcaria não dá lucro, mas os caras falam, nós vamos fazer um centro. Aí os caras vão falar, esse cara tem um centro. Hóquei, todo mundo sabe que no Canadá todo mundo gosta. Então agora os caras vão trazer um time pra cá. E não trouxe. Então se com 370 milhões de dólares você não conseguiu trazer um time, você acha que com 7 milhões trazendo um time pra jogar 2 vezes aqui, o presidente da liga não vai. Então só que o pessoal do governo tá falando, não, vai que eles vão ver que a gente... Não vai, cara. Isso é só uma desculpa esfarrapada. E para piorar a situação, para concluir, tem o time de hóquei aqui do Canadá de Montreal falou assim, nossa, se tivesse falado pra gente ia de graça jogar lá. Ou seja, para complicar, a pessoa tá falando, tá vendo? Tinha time aqui canadense que jogaria de graça, estão trazendo gente de fora. Ponto.
Para você ver as incoerências. Numa semana, o ministro de Finanças anuncia que vai ter que apertar o cinto. Na outra semana, ele dá 7 milhões para um time que é riquíssimo. Enfim, isso é o Quebec. E para fechar aqui com o Quebec, os impostos estão prestes a aumentar, o que está no orçamento de 7 bilhões de Montreal. Como isso pode afetar todo mundo? Porque o orçamento municipal, que a gente está falando da esfera municipal, que é a prefeitura de Montreal, ele aumentou o imposto aproximadamente de 6,99 bilhões. Foi divulgado pela Valérie Plante, a nossa prefeita, que os aumentos de impostos para a maioria dos bairros, um aumento de despesa pública, de transporte, policiamento e um plano de 10 anos para lidar com a crise da habitação e mudanças climáticas são destaques do seu orçamento. O imposto residencial vai aumentar em média, né? Todo mundo sabe o que eu acho da média. Em média 4,9%, enquanto o imposto comercial aumentará 4,6%. O orçamento prevê um aumento de 48 bilhões de dólares no transporte público, que inclui a carta OPS, que é gratuita para pessoas com mais de 65 anos de idade. O orçamento também prevê um aumento de 35 milhões para o serviço da Polícia de Montreal. Então a prefeita anunciou aí o orçamento dela e vamos que vamos. Você aí, que todo mundo, nós aqui, né, toda Montreal, não tem jeito. A gente sabe que o Estado não gera receita, quem gera receita é o contribuinte, ou entenda-se, nós. É nós, mano. Mas isso aí, fechamos Quebec e agora vamos para ela. Vamos para Come Home, Newfoundland em Labrador. Porque 91 projetos, a gente está falando muito de projeto habitacional, né, de hoje, que a gente fala aqui no programa da crise da habitação, e está cada vez mais solidificando e ficando cada vez mais complicado também, porque 91 novos projetos habitacionais anunciados por meio do programa de aluguel acessível de 80 milhões de dólares. O governo de Newfoundland e Labrador destinou 80 milhões de dólares para abordar a habitação acessível na última quinta-feira, embora haja preocupações de que não haja trabalhadores suficientes para construir as unidades que os políticos desejam. O financiamento de 80 milhões é fornecido pela Corporação de Habitação de Newfoundland e Labrador e se concentra em apoiar idosos, populações vulneráveis, povos indígenas e pessoas com deficiência. O programa de aluguel acessível prevê que 91 projetos serão aprovados, gerando 922 unidades de aluguel acessível, sendo 762 por construtores privados e 130 organizações comunitárias. O ministro da Habitação, Paul Pike, disse que alguns dos proponentes estão prontos para começar e que mais de 200 unidades serão construídas com foco na acessibilidade. Os aluguéis das unidades serão determinados com base em relatórios anuais de mercado de aluguel publicados pela Corporação de Habitação e Hipoteca do Canadá. Então, de novo, de uma ponta à outra do Canadá, a gente tem falado sobre isso, a crise é enorme. E Newfoundland e Labrador também vai investir aí até 80 milhões de dólares para tentar acalmar a crise aí. E agora a gente vai pular direto ali, a gente passa o nosso Espírito Santo canadense, vamos direto para New Brunswick. Nós vamos para New Brunswick, o Be in This Place, Être ici on le peut. Porque em New Brunswick, autoridades de saúde contestam alegações de longos tempos de espera para o aborto. 2 hospitais de New Brunswick estão discordando da sugestão de que pacientes buscando abortos cirúrgicos têm que esperar várias semanas para ter o procedimento em 3 hospitais oferecendo serviço. Horizon Health e o Vitality Health está respondendo ao gerente da clínica 554 em Fredericton, que disse que uma mulher foi recentemente encaminhada para a clínica porque não conseguiu obter uma consulta em Montcalm antes do final de dezembro. A diretora executiva do Hospital Montcalm, Christina Wheeler-Thorne, disse que em uma comunidade um comunicado ao jornal que na quarta-feira os abortos cirúrgicos estavam sendo agendados para
para o próximo dia 23 de novembro. Vitality Health disse que, em um comunicado, em suas clínicas do Hospital Shala e Bathurst, no centro do Hospital Universitário, o Dr. George Lemont, em Montcalm, não estão sobrecarregadas e não tem lista de espera. O estudo federal recomenda que o Estado permite que o Medicare finance abortos cirúrgicos em clínicas fora dos hospitais. O diretor médico da clínica 554, Dr. Adrian Edgar, disse que em um e-mail para o CEO da Horizon, Margaret Malson, na quinta-feira da reunião, que a lista de espera é mais de um mês no hospital de Monte. Então, é aquilo, né, meu? Um aponta aqui sim, um diz que é o outro fala que sim, o outro fala que não, mas só que o importante salientar aqui é que no Canadá, as pessoas, geralmente a gente falou quando teve principalmente a revolução do Roe vs Wade nos Estados Unidos, que todo mundo tentou trazer e copiar aqui para o Canadá, mas o Canadá não é uma questão de acesso, o Canadá não é uma questão de direito, de lei, realmente uma questão de acesso, que muitas vezes tem problemas ao acesso, mas não é uma questão da lei. Então, isso aí agora cada um fica jogando a batata quente pro outro, foi você, né? Você que tá certo, aqui não dá certo, mas aqui não tem um problema de acesso a isso. E agora vamos pular para o playground do Oceano Canadense, a nossa Nova Scotia, o Canada's Ocean Playground, porque vários alunos com doenças gastrointestinais na escola primária de St. Margaret Bay, autoridades de saúde pública provincial estão investigando relatos de alunos com diarreia, náuseas e vômitos na escola primária de St. Margaret Bay, ao noroeste de Halifax. Não está claro quantos alunos estão doentes. Em um comunicado por e-mail, o porta-voz da saúde pública Jennifer Lewandowski disse que metade dos alunos não compareceram à escola sexta-feira à tarde, mas o departamento não tem certeza de quantas ausências foram devidas a alunos doentes ou por outros motivos. Lewandowski disse que a doença acreditada ser o norovírus, altamente contagiosa, mas que se resolve rapidamente em 1 a 3 dias. Até sexta-feira à tarde, Lewandowski disse que o departamento não tinha conhecimento de nenhum aluno ou funcionário precisando de cuidados médicos ou hospitalização. Os alunos da escola foram mandados para casa com uma carta para notificar os pais do aumento de doenças gastrointestinais e monitorar os filhos para os sintomas. Os sintomas comuns do norovírus inclui vômitos, diarreias e cólicas estomacais, bem como febre baixa, calafrios, dores musculares e fadiga. A saúde pública disse que os sintomas podem começar de repente. A escola primária de St. Margaret Bay agora está tratando com a saúde pública para controlar a disseminação da doença. Mano, não, pera aí, para aí, abaixa o som aí. Você tá lá na escola, velho, e aí 50% da galera para porque tá com diarreia, náusea e vômito, mano. É muita gente, velho. É pânico no lago, mano. Então, pessoal, Nova Scotia aí, o playground, muita atenção. Vamos aí agora. Agora que vai ter crise mesmo lá nos mercados sobre o papel higiênico, porque você tem 50% da escola, todo mundo com diarreia, vômito, casa caiu, mano. Eita, Nova Scotia. Continuando aqui, ó. Trabalhadores de cuidados infantis em Nova Scotia lutam para pagar a creche para seus próprios filhos. Megan Croft, mãe solteira e educadora de infância precoce, encontrou-se em apuros há um mês do início da escola deste ano, quando o daycare onde a sua filha de 6 meses frequentava antes e depois da escola disse que não tinha mais espaço. Ela não teve sorte em encontrar um novo daycare com tão pouco tempo. Ela teve que tomar a difícil decisão de mudar sua filha para uma escola mais próxima do seu local de trabalho para que ela possa deixá-la com um babá no caminho. Ela está pagando $800 por mês para a babá, em vez de $50 por mês que ela pagava antes. Então, ou seja, ela passou de $50 a $800. Enquanto o governo está trabalhando para aumentar o cuidado infantil financiado publicamente, muitos trabalhadores não podem dar ao luxo de usá-los.
Miranda Dirman, que trabalha em uma daycare privada, começou a trabalhar de casa em julho para cuidar de 5 crianças, incluindo seu filho de 2 anos, pois ela não ganhava o suficiente para compensar o trabalho. Na semana passada, antes da sessão legislativa da Nova Escócia, os liberais apresentaram um projeto de lei para fornecer o daycare gratuito para trabalhadores de cuidado infantil. O Ministério da Educação e Desenvolvimento da Infância Precoce, Becky Durham, disse que o governo está aproveitando os fundos de Ottawa para construir um sistema de cuidado infantil sem lista de espera, com espaços disponíveis em toda a província, onde todas as pessoas da Nova Escócia precisam. Então, de novo, o governo está tentando, os governos locais estão tentando se adaptar com essa nova lei, esse projeto que o Trudeau conseguiu colocar, que é de levar o preço realmente a $8-10 por dia para as casas, porque esse é um relato que a gente conhece muito no Canadá, que em outras províncias, hora que o Quebec, que tem muita gente que espera o filho chegar na idade de ir para a escola, para geralmente as mães, que geralmente na maioria das vezes são afetadas, a voltarem para o trabalho, porque é muito caro. Você pagar $800 por mês para uma babá é muito complicado. Então muitas pessoas preferem ficar em casa, cuidar dos filhos, esperar que o filho... Mas isso tudo tende a mudar, vamos ver, com esse novo projeto que os liberais colocaram do Trudeau, que é de facilitar as vagas nos daycare e que todo mundo possa pagar, como aqui no Quebec, você paga $10 por dia, então é acessível, você não precisa parar de trabalhar, porque você vai gastar mais trabalhando do que cuidando do seu filho. E Nova Escócia não é diferente. E para terminar aqui com a nosso belo playground do Oceano Canadense, aluguéis, em novo anúncio, Nova Escócia aumentou mais de 13% em outubro em relação ao ano passado, segundo um relatório. O relatório de aluguel mais recente mostra que o aluguel de apartamento em Nova Escócia aumentou 13,6% em relação ao ano passado. A forte taxa de crescimento populacional e o aumento de novas unidades de aluguel acima do preço médio foram citados como razões para o aumento. Os estudantes disseram que as lacunas no contrato de aluguel de curto prazo estão forçando a sair de suas casas. Segundo a Rentals.ca, disse que o apartamento de 1 quarto estão experimentando o crescimento anual mais rápido do que os apartamentos de 2 quartos, devido à maior demanda. Essa competição desproporcional para unidades de aluguel afeta principalmente aqueles que trabalham por salário mínimo ou recebem assistência financeira. Então é isso. A gente acaba aqui o nosso longo rolê pelo Canadá. Espero que vocês tenham gostado. A gente deu uma volta enorme aí pelo Canadá. Muita coisa, como a gente falou, aluguel, saúde, são assuntos que a gente sempre volta. Mas tem muita coisa acontecendo aqui no Canadá. E a gente vai sentindo realmente que as pressões econômicas vão aumentando. E com isso a gente sabe que a necessidade sobre os governos aumenta. Então é por isso que o Trudeau tem caído nas pesquisas e ele tem sentido isso e alguma coisa vai ser feita. Agora a gente vai para a nossa parte mais interessante, que é aquela parte doce que a gente gosta, que é a Sugar Shack ou Cabana Açúcar.